Já estamos de volta para a sequência do programa TV Mar News, agradecendo a participação de todos os internautas e lembrando que nós estamos ao vivo neste exato momento pelo portal Gazeta Web, que é o mais completo portal de notícias de Alagoas. Trazendo neste terceiro bloco mais um convidado no estúdio e vamos falar agora como tema: o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que obriga a preservação do sigilo sobre a condição da pessoa infectada pelo vírus HIV, de hepatites crônicas e de pessoas com hanseníase e tuberculose no âmbito dos serviços de saúde, dos estabelecimentos de ensino, dos locais de trabalho e de outros espaços. Quem vai explicar o que isso reflete a partir de agora é o advogado Juliano Pessoa, que é especialista na área de saúde. Juliano, o que é que a lei diz hoje e o que muda com a nova lei sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro? Bom dia. Bom dia, Videlão. Bom dia quem nos assiste. Na realidade é o seguinte, a lei tem um papel crucial, antes de mais nada, de minimizar, Videlão, a questão do estigma social que essas pessoas ainda enfrentam. Existem doenças que há alguns anos elas traziam verdadeira repulsa pelo cidadão, com medo, né? Porque não se tinha informação, não se tinha avanço suficiente na área da medicina para poder tranquilizar as pessoas. Avançou-se muito, porém, esse perfil mais preconceituoso ainda persiste nos dias atuais na sociedade. Então, eu diria que esse é um dos pontos benéficos da legislação, trazer essa preservação do sigilo da intimidade dessas pessoas, e a gente já pode aqui fazer um link com uma adequação necessária de 2018 para cá à Lei Geral de Proteção de Dados, Sim, que exige esse tipo de comportamento, esse tipo de postura por parte do poder público e do poder da iniciativa privada também. Então, esse é o intuito da lei, fazer com que essas pessoas tenham o seu sigilo resguardado da sua condição de enfermo ali acometido por aquela patologia. Essa é a ideia. Inclusive, vale destacar aqui, o poder público e privado terá que se adequar a partir de agora para prestar o serviço a essas pessoas sem que eles possam ser facilmente identificados por outros usuários que ali estejam. O que é que eu quero dizer com isso? Se houver alguma necessidade de atender estes pacientes de forma apartada, de forma separada, isto deve ser feito de forma extremamente reservada e não de uma forma que exponha essa pessoa aos demais usuários que ali estejam. Agora, existe, Juliano, alguns casos que a lei estabelece que esse sigilo pode ser quebrado? Se existe, que casos são esses que o sigilo tem que ser quebrado ou pode ser quebrado? Olha, excelente pergunta. Na realidade, o que acontece? A lei ela traz de forma excepcionalíssima a possibilidade de quebra de sigilo, pelo que se chama de justo motivo. O que seria isso? O mais simples de todos, naturalmente, seria o consentimento do próprio paciente. Certo. Desde que o paciente consinta, ou seja, que ele possa ali anuir com essa autorização de propagar essa informação, ele assina um termo de consentimento informado. Se for um menor, o seu representante legal, naturalmente, assina um termo de consentimento informado, autorizando o profissional a divulgar aquela condição dele. Fora isto, somente se houver algo que traga algum risco, por exemplo, à sociedade, à coletividade, aí o profissional, por uma condição de proteção dos demais indivíduos, ele tem a possibilidade de quebrar o sigilo para a proteção da sociedade como um todo. Fora isso, a regra geral não se pode quebrar o sigilo, desde que o paciente assim deseja. Salvo isto, é importante resguardar. Mas a gente não pode confundir o sigilo, Videlão, é importante até destacar aqui para os profissionais de saúde, com a ausência de notificação compulsória. Por que eu digo isso? Essa legislação também alterou uma lei de 75 que versa sobre essa questão da compulsoriedade da notificação. Então, várias dessas doenças que aí estão nessa lei são de notificação compulsória para as autoridades sanitárias. Até porque o Estado, para prover também as suas políticas públicas de saúde, ele precisa também ter informação, claro, ter números, ter ciência do quantitativo de pacientes que são acometidos por aquela patologia. Então, essa notificação permanece, esse dever legal permanece. Agora, o que é que a lei diz? Tanto o notificante como quem recepciona essa informação, como qualquer outro trabalhador da área de saúde, mesmo não sendo profissional de saúde, que tem acesso a esta informação, ele está ali responsável também pela guarda desse sigilo, sob pena de responsabilização, se ele assim não fizer. Agora, a respeito dessa situação, pelo que você já colocou, os menores, né, quando a pessoa for menor de idade, é considerado também casos excepcionais, há a possibilidade de liberação. Mas eu gostaria que você falasse também da diferença na lei para os serviços de saúde público ou privado. Existe algum tipo de diferença pelo que a lei estabelece? Não, na realidade a lei foi extremamente ampla. Ela trouxe essa obrigatoriedade de sigilo para todos os entes, públicos e privados.
Inclusive, você tem aí instituições de ensino, não só serviços de saúde, instituição de ensino, locais de trabalho, todos esses locais que tratam sobre essa informação terão obrigatoriamente que guardar sigilo, incluindo ainda os inquéritos policiais, os processos judiciais também. No processo judicial, qual é a ressalva que a lei faz? Naturalmente, existem algumas demandas judiciais que a pauta principal da demanda é a patologia. Então, não há como se guardar sigilo nesse caso. Mas o que é que a lei diz? Se for essa situação, somente o julgador, as partes diretamente interessadas e os seus respectivos advogados terão acesso a esta condição. Nenhuma outra pessoa poderá acessar aqueles autos e saber de pronto que uma das partes é acometida por esse tipo de patologia. Essa é o que a lei determina e também aquelas divulgações que existem, até os próprios tribunais muitas vezes colocam informações em relação a atendimentos, a trabalhos sociais relacionados a algum tipo de patologia, algum tipo de parcela da sociedade. Esta informação permanece existindo de forma genérica, jamais expondo o nome, alguma forma que identifique aquela pessoa e aquele cidadão. Essa é a ideia da legislação. E estendendo para todos nós também, que trabalhamos, né, de uma maneira direta, né, com a comunicação, né, em propagar, por exemplo, as notícias. Então, existe essa lei agora também que proíbe. O que é que acontece, por exemplo, se uma unidade de saúde que não cumprir esse sigilo, quais são as penalidades? Para uma pessoa, por exemplo, que não cumprir esse sigilo e, de repente, a parte se sentir ofendida, Juliano? Olha, veja bem, ele responderá cível, né, na esfera judicial, podendo ter que indenizar por danos materiais e morais deste paciente. Se for um servidor público, ele sofrerá sanções administrativas, responderá a um procedimento administrativo e pode ter sanções várias, desde multa, desde até, dependendo da gravidade do caso, naturalmente, a perda do seu cargo, se for o caso concreto. Se for um profissional da saúde, aí se agrava essa pena. A lei traz de forma expressa a previsão, Videla, no seguinte: por que eu digo se for um profissional de saúde? Porque esses profissionais, naturalmente, eles têm por dever legal a guarda do sigilo. Sim. Independente dessa legislação. Eles já tinham essa determinação e já tem previsão no Código Penal, inclusive, sim, para essas pessoas. Então, se for constatado que um profissional de saúde obteve essa informação do paciente e ele propagou essa informação de forma indevida e consciente, ou seja, ele sabia que ele estava fazendo de forma indevida, e isto for caracterizado, ele responde em dobro por todas as sanções que forem impostas a ele. Então, se for o dano moral em dobro, o dano material em dobro, tudo será em dobro para esse profissional, por sua condição ou pela profissão. Por quê? Porque ele já tem, antes dessa legislação, ele já tem o dever de guarda, ele não pode quebrar o sigilo assim de forma banal. As unidades, os profissionais da área de saúde, eles têm autonomia para criar o seu próprio protocolo de atendimento ou, nesses aspectos, eles precisam se adequar àquilo que a lei estabelece? Como é que funciona essa relação, Juliano? Haverá, por exemplo, um prazo também? Qual até quando, né, esse prazo foi estipulado para que passe a valer a partir de agora esse sigilo? Olha, foi ótima essa pergunta, porque a lei já está valendo. Né? A lei já está valendo, já entrou em vigor essa semana. E assim, já está vigente. Então, as pessoas, especialmente os profissionais que têm instituições de saúde, da área privada, da área pública, têm que se adequar imediatamente. E é como eu digo, isso é uma mudança paulatina que vem acontecendo de 2018 para cá, como eu falei, Videlain, por conta da LGPD. Então, os profissionais precisam se atentar para isso, para a importância de resguardar estas informações pessoais. Por quê? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela classifica os dados de saúde relacionados à saúde daquela pessoa como dados sensíveis. Então, são ainda mais resguardados do que os demais, porque trata-se da intimidade de cada pessoa, né, da sua particularidade. Então, é preciso que as instituições realmente se preparem, busquem os profissionais da área jurídica, profissionais de TI, para poder realmente ter a garantia de que aqueles dados que estão ali circulando internamente na instituição não serão alcançados por terceiros. Juliano, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. Vale a pena reforçar, de fato, a atenção, né, no momento em que se propaga, por exemplo, o quadro clínico, algumas patologias dos pacientes, as unidades de saúde, os profissionais, eles precisam agora também ficar de olho nos processos que a lei estabelece para não sofrer nenhum tipo de sanção na esfera judicial, como o Juliano já adiantou, e para nós como imprensa também, precisamos também adotar para não... A ideia da lei é, de fato, evitar a exposição. Exatamente. Evitar a exposição. A regra geral, não se propaga condição de paciente, salvo se ele assim o desejar. Fora isso, essa condição fica reservada
para o paciente e respeitando naturalmente a dignidade dessa pessoa e respeitando a sua intimidade, como a Constituição já preconiza. Muito obrigado, então, ao advogado Juliano Pessoa, que trouxe detalhes a respeito da lei que estabelece, exatamente esse sigilo, a condição das pessoas infectadas pelos mais diversos problemas na área de saúde. Acaba sendo importante. Olha, outro aspecto que nós vamos trazer na sequência do programa e que tem também gerado muito desconforto, levado risco também à vida de centenas de pessoas, é a tradicional Ladeira dos Martírios. Ontem foi registrado mais um acidente naquele local. Em 3 meses, se não estou enganado, já é o 6º caso de um veículo que desce de forma desgovernada a Ladeira dos Martírios. Tem que melhorar, redobrar essa prudência aí os condutores, tá certo? Porque os casos têm se colocado pelo menos em situações que no mínimo falta atenção ou em alguns momentos imprudência também dos condutores, que descem de toda maneira daquela Ladeira dos Martírios e alegam que o veículo faltou freio. Vamos dar uma olhada nessa matéria produzida pelo repórter Fernando Palmeira, é isso? Vamos lá então, Fernando Palmeira foi por lá e trouxe mais detalhes. Ladeira dos Martírios, uma das principais históricas vias de acesso da parte alta de Maceió à parte comercial central. Aqui um perigo eminente ao longo da história. Muitos acidentes, dos mais leves aos mais graves, têm acontecido, como desde o último dia 15 de dezembro de 2021, a essa segunda-feira, dia 3, o 3º dia do ano de 2022, os acidentes continuam acontecendo. Aqui o problema, muitas vezes, é a falta de manutenção no freio dos veículos. Veículos pequenos, compactos, veículos particulares, veículos de transporte como Uber, como os táxis e, em especial, as vans, esses micro-ônibus que fazem o transporte intermunicipal alternativo entre a Grande Maceió, os municípios também do interior do estado, Zona da Mata, Sertão de Alagoas, zona litorânea de Maceió. E aqui na Ladeira, como dá para a gente ver aí, temos um terminal que já há algum tempo funciona, recepcionando todo o pessoal que vem das áreas aqui de Alagoas, no interior do estado. E nesse último dia 3, na segunda-feira, uma van perdeu os freios, problema de frenagem e por pouco, se não fosse a habilidade do motorista, o acidente seria tão grave quanto aconteceu no último dia 15 de dezembro do ano passado, quando 5 carros foram atingidos e, por sorte, ninguém saiu gravemente ferido. Danos materiais e a gente chamando a atenção, a exemplo do que chama a atenção a Arsal, que é a Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Alagoas, e como a SMTT de Maceió e das cidades da Grande Maceió e das cidades de todo o interior do estado. Todas essas equipes estiveram acompanhando o resultado desse último susto que aconteceu, que poderia ter proporções mais graves. O problema é gerado geralmente por frenagem, problemas nos freios. Daqui a nossa advertência aos que fazem a manutenção dessas vans, das empresas de coletivos, os ônibus, enfim, dos carros pequenos. As pessoas devem se preocupar desde a trave de mão, do freio de mão, como também das pastilhas, do sistema de freio ABS ou não, porque ladeiras como essa, aparentemente que não oferece riscos, mas ao longo da história, desde quando eu era menino, já lá vai algum tempo, aqui problemas graves já aconteceram exatamente pela falta de freios desses veículos, incluindo vítimas fatais, o que, graças a Deus, nos últimos acontecimentos, como dissemos, apenas danos materiais e nenhuma vítima fatal. E nesse último, a advertência que a gente fala, inclusive em nome dos agentes públicos da SMTT, também da Arsal, e da consciência de cada um que opera com esse sistema de transporte, ou mesmo o seu carro particular, deve passar obrigatoriamente por uma revisão, porque aqui é uma área altamente movimentada, aqui passa o autocarga, o caminhão, carro com reboque, tudo. E essa parada aqui naquele semáforo do cruzamento com a rua João Pessoa, quando os carros param, o perigo iminente aumenta. Então essa advertência que a gente presta, esse importante serviço no começo do ano, para que além de todas as observações que fizemos e que as autoridades do trânsito fazem, é preciso que as pessoas façam sempre
uma observação, uma revisão dos freios, também do freio de mão, da trave de mão e principalmente ônibus, carros maiores, pesados, autocargas, para que as tragédias não venham a acontecer. Aqui da Ladeira dos Martírios, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnoldo Melo, canal 525 NET. Claro. De fato, tem preocupado bastante mesmo esse número de casos de acidentes nesse trecho aí na descida da Ladeira dos Martírios, como o Fernando Palmeira trouxe em detalhes nos últimos meses. E, naturalmente, os condutores eles precisam manter também os seus métodos de segurança, né? Fazer os testes de freio antes de descer a ladeira de qualquer forma, né? Até de forma irresponsável algumas vezes. Digo isso porque já constatei em vários momentos alguns veículos descendo a ladeira com a velocidade acima do permitido e acaba muitas vezes ampliando essa margem em provocar acidentes, principalmente quando se tem a responsabilidade em transportar vidas, que é o que acontece na maioria dos transportes coletivos. Bom, o TRE divulgou os detalhes do calendário eleitoral para 2022 e nós temos o prazer de conversar com a Flávia Gomes de Barros aqui via Skype, ela que faz parte da assessoria de comunicação do TRE Alagoas. Flávia, muito obrigado, inclusive, por atender a solicitação da nossa produção. Vamos falar um pouquinho a respeito desse calendário. Existe alguma novidade? Quais são os pontos e os protocolos estabelecidos nesse calendário 2022 pelo Tribunal Regional Eleitoral? Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. O calendário eleitoral para a gente da Justiça Eleitoral começou no dia 1º de janeiro, né, quando o momento das pesquisas eleitorais que precisam ser registradas no Tribunal Superior Eleitoral. Então, todas as pesquisas que forem divulgadas a partir do dia 1º de janeiro, elas terão que ter o registro da Justiça Eleitoral. E nesse registro, as empresas responsáveis pelas pesquisas, elas vão precisar informar dados, os métodos estatísticos, CNPJ, tudo certinho à Justiça Eleitoral para poder ter a autenticidade e a transparência que a gente precisa. A novidade desse ano para a questão das pesquisas é que as enquetes nas redes sociais que envolverem a questão dos candidatos no período eleitoral e antes do período eleitoral, elas também vão ser consideradas pesquisas e aí vão estar no alvo também da Justiça Eleitoral como propaganda irregular. Então, os eleitores aí nas redes sociais também precisam ter cuidado com essas enquetes. É importante isso, né, essa adequação à modernidade, Flávia. Eu gostaria que você falasse para as empresas que ainda não apresentaram a documentação necessária junto ao TRE para poder realizar essas pesquisas. Quais são os caminhos que elas precisam percorrer, quais são os documentos, por exemplo, e se existe prazo também para poder manter essa adequação às exigências da lei. Olha, Videla, as empresas que vão apresentar essas pesquisas, elas precisam estar regulares, né, com seu CNPJ, todas as atribuições financeiras e fiscais em dia. E no momento que elas forem acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral, lá tem um link específico para as pesquisas, elas vão ter que apresentar todos os dados referentes à pesquisa, ou seja, o período que foi coletado, a quantidade de eleitor, de pessoas que foram ouvidas, os locais também que essa pesquisa consultou essas pessoas. Então, uma série de... inclusive o CNPJ tem que ser informado também ao TSE, e uma série de informações referentes à pesquisa específica precisa ser apresentada à Justiça Eleitoral. Estamos vivendo um ano eleitoral, naturalmente, existem todas as providências já sendo tomadas pelo TRE, Flávia, mas pergunto, como é que tem sido exatamente essa preparação para 2022, que é um ano também que se promete ser um ano bastante concorrido nas questões eleitorais, como o TRE Alagoas tem buscado, por exemplo, se preparar e também entrar em uma onda que eu posso dizer que acompanha os principais estados, os principais centros, os principais locais de votação do país. Olha, a gente já está se preparando para a eleição desse ano desde o ano passado, desde 2021. Foi um ano inteiro onde a gente fez toda a parte de licitação, de contratação. E aí, agora em 2022, a gente começa a trabalhar com os prazos. Então, além desse do dia 1º, tem prazo importante também no dia 2 de abril para os candidatos, né, que é o prazo de 6 meses antes da eleição, que vai acontecer em primeiro turno no dia 2 de outubro
e em segundo turno, caso seja necessário, no dia 30 de outubro. Esse prazo do dia 2 de abril é importante porque aqueles políticos, aqueles mandatários de cargos eletivos precisam fazer, pedir para sair desses cargos, né? Pedir a sua exoneração dos cargos para poder concorrer às novas vagas. E também é o prazo que a gente tem para que todos os candidatos estejam filiados a partidos políticos. No dia 3 de março, abre a janela partidária, que é quando todos os candidatos, todos os mandatários que forem se candidatar podem trocar de partido a partir do dia 3 de março até o dia 1º de abril. O prazo importante para o eleitor, Viderlan, é o dia 4 de maio, que é o fechamento do cadastro eleitoral, que é quando a gente vai fazer os últimos ajustes nos cadastros dos eleitores, os últimos alistamentos e as últimas transferências de domicílio eleitoral. Passou do dia 4 de maio, nenhum eleitor pode fazer nenhum tipo de alteração no seu cadastro. O atendimento ele persiste online, né, tre-ol.jus.br, e todos os procedimentos, vai tirar o primeiro título, vai fazer a transferência, vai pagar a multa, tudo da Justiça Eleitoral ela pode ser feita no site do TRE de Alagoas. Flávia, a respeito das campanhas, vamos falar um pouquinho a respeito desse assunto, porque tenho visto alguns adesivos já em carros aqui em Maceió. Como o TRE tem acompanhado isso, claro que de forma velada isso não é uma situação permitida, mas até que ponto um candidato ele pode, por exemplo, já se lançar para a sociedade fora de um período como esse, né, um período eleitoral, mas com distribuição de adesivos? Até que ponto isso é permitido para que ele não possa sofrer lá na frente com essas situações? Olha, Viderlan, a gente está vivendo já um período de pré-campanha, né? Nos carros a gente já observa alguns nomes de possíveis candidatos. Nesse período, é permitido, né, que essas pessoas lancem os seus nomes desde que não tenham pedido explícito de voto, né, o que a gente chama de pré-campanha. Então, não é proibido esses adesivos, tá? Mesmo que não tenha número, não tenha nenhum tipo de referência ao partido, eles são permitidos. Mas também não pode fazer nenhum tipo de live ou de manifestação com pedido de voto explícito ao eleitor. Isso aí o pessoal dos cartórios eleitorais que vão ficar responsáveis pela fiscalização da propaganda já estão de olho nisso. Já teve a publicação da resolução do Tribunal Superior Eleitoral que vai reger a propaganda eleitoral nesse ano, já com algumas alterações, com algumas mudanças. E aí pode ter esses adesivos, mas não pode ter nenhum tipo de pedido de voto, nem nenhuma conexão desses candidatos com os partidos. Sim. A campanha mesmo, ela só vai acontecer a partir do dia 16 de agosto. Os registros de candidaturas acontecem até o dia 15 de agosto e a partir do dia 16 está permitido fazer campanha nas ruas, nas redes sociais, na internet, mas até lá não pode ter esse pedido explícito de voto. Na televisão, a partir do dia 26 de agosto, começa a propaganda eleitoral gratuita na TV e nas rádios, e até o dia 29 de setembro é esse período que está valendo a propaganda eleitoral gratuita. Flávia, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, tá certo? Muito obrigado também pela sua participação aqui no programa TV Mar News. E para encerrar essa sua participação, gostaria somente que você deixasse os canais de relacionamento do TRE Alagoas para caso de dúvidas também dos eleitores e dos candidatos, né? Daqueles também que já lançaram, por exemplo, sua pré-candidatura através dessa manifestação que nós já citamos, por veículos, por adesivos ou até mesmo em contato informal com a comunidade. Toda a legislação eleitoral, tudo que pode e que não pode, está disponível no site do TRE, tre-al.jus.br. Também lá os eleitores têm todo tipo de atendimento, vai lá no link Eleitor e Eleições, atendimento remoto, e aí faz alistamento, faz transferência, paga a multa, pede a regularização do título, caso ele esteja cancelado. Lembrando que tem quase 37 mil eleitores alagoanos com título cancelado que precisam regularizar até o dia 4 de maio.
e também nas redes sociais, @TRE Alagoas, no Instagram e no Facebook. Nós não estamos com atendimento presencial ainda em nenhum cartório e também na central de atendimento ao eleitor. A previsão é que a gente retorne a partir do dia 21 de janeiro, né? Se não houver mudança por conta desses aumentos no número dos casos de gripe, de Covid, dia 21 de janeiro a gente retorna com atendimento presencial aos eleitores, mas quem não quiser sair de casa para ir para o cartório, resolver pendência com a Justiça Eleitoral, pode resolver diretamente no site do TRE de Alagoas, tre-al.jus.br. Muito obrigado, Flávia Gomes, ela que é assessora de imprensa, né, assessora de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral aqui em Alagoas, trazendo informações a respeito do calendário para esse ano. Teremos aí um ano também, muitas vezes, de expectativas, também no final dele, de frustrações, mas que vamos desejar a partir de hoje que tudo possa ocorrer dentro daquela normalidade. Assim nós vamos encerrando, tá? Depois da participação da Flávia Gomes aqui conosco, né? Flávia Gomes de Barros, do TRE. Esta edição do programa TV Mar News. Quero agradecer a participação dos telespectadores, quero agradecer também a participação dos nossos convidados, do repórter Fernando Palmeira pelas ruas da capital alagoana. E nós teremos um novo encontro, se Deus quiser, na próxima segunda-feira, para mais uma edição às 8h30 da manhã, ao vivo, pelo portal Gazeta Web, pelo aplicativo TV Mar e também pelos assinantes Net Claro no canal 525 em Maceió, na Grande Maceió e no estado de Alagoas. Ótimo final de semana para você.